escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus e a nossa mãe. Com a mesma alegria do coração dela que nós queremos hoje iniciar este programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Queremos consagrar você ao Imaculado Coração dela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Quero convidar você a escrever para nós. Programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no 0800 410 6060. E hoje nós temos mais uma partezinha do nosso livro que está quase terminando, Salve Santa Rainha, de Scott Hans. Nós queremos então ler para você hoje a página 85, que diz assim: uma gratuita Assunção. Anteriormente estabelecemos que Cristo honrou sua mãe, preservando-a do pecado desde o primeiro instante da sua vida. Esta já seria glória suficiente, mas sabemos que ele não parou por aí. Quando ela recebeu a redenção como um primeiro fruto da obra de Cristo, também recebeu a ressurreição corporal e a glória celestial. Vemos isso na Escritura. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. Cristo trouxe a arca da aliança para habitar no Santo dos Santos, no templo da Jerusalém Celeste. Esta verdade é a que professamos como Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, afirmando que no final de seus dias terrenos, Maria foi elevada de corpo e alma ao céu. Bem, como o Padre Renato, tão amado nesta TV, também pelos nossos corações, a gente quer trazer de novo para falar um pouquinho desta beleza, né, que é a Assunção de Nossa Senhora. Que bom, irmã. Sou amado e amo a tantos aqui, graças a Deus, né? Vai começar pelo Padre Reginaldo. Que alegria, né? Estarmos aqui, mais esse programa, chegando a tantos corações, né? Esse tema da Assunção, irmã, que a senhora leu aí agora no texto do Scott Hahn, é um tema que envolve a todos nós, porque é um tema, a Assunção de Maria trata do tema da ressurreição da carne, que é um dos temas do nosso credo. Nós professamos isso, eu creio na ressurreição da carne. Na vida de Nossa Senhora, não só como um dogma mariano, porque é muito recente esse dogma, é de 1950, com o Papa Pio XII, mas a igreja de todos os séculos já professava isso. Oficialmente a igreja declara como um dogma, né? Agora no século XX, mas de uma tradição de sempre. E o que quer dizer esse dogma? Como a senhora bem leu, quer dizer que Maria já está no céu em corpo e alma. Ela já está ressuscitada, né? Na sua alma puríssima e no seu corpo puríssimo, como Jesus. Como foi isso? De que maneira, né, que aconteceu isso? Por que a igreja tem essa certeza e por isso declara como dogma? Porque, primeiro, por esses indícios das Escrituras, né?
Nossa Senhora falou de Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, né? Com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher vestida de sol? O simbolismo é lindo, né? Porque ela é vestida da luz, e a luz é Deus. Ou seja, tudo nela é a luz, né? Ela não é a luz, é como a lua, ela reflete a luz do sol, né? O sol é Deus. Ora, Maria então é elevada aos céus, essa figura da mulher do Apocalipse, né? Mas há também outras passagens que nos apontam isso, né? Falávamos no outro programa, dessa rainha sentada à direita, né? Com veste esplendente de ouro de Ofir. É também bonito imaginar essa situação de Nossa Senhora no céu como essa rainha. Já expliquei no outro programa, né? Para Salomão, a rainha não era a esposa, mas era Bersabeia, né? Não era Bersabeia, era sempre a mãe, não eram as concubinas todas, mas era a mãe, né? Por quê? Porque esse lugar à direita do rei, o lugar de honra que se dava à mãe. Maria ocupa esse lugar, e assim como lá na monarquia do tempo de Salomão, também no Apocalipse, também na história da igreja. Ora, o que mais que a igreja tem de certeza dessa ressurreição, além, né, desses motivos bíblicos? Os motivos da tradição. Era muito comum na antiguidade as cidades, né, os grupos e até disputarem relíquias dos santos. Quando um santo morria numa cidade e se construía uma igreja, e ali todos queriam ter as relíquias do santo, né? É natural, a senhora imagina, um dia que o padre Wilton for santo, né? As irmãs todas vão querer as relíquias e estar ali e distribuir com muito cuidado, delicadeza. Na antiguidade também era assim, né? Se Nossa Senhora tivesse sido sepultada, né, transladando de um túmulo para alguma igreja, com certeza nós teríamos espalhados pelo mundo inteiro relíquias dela, né? E não tem nenhuma relíquia do corpo dela. Por quê? Porque Maria não está em nenhum túmulo. Os túmulos que têm homenagem a ela em Jerusalém ou em Éfeso estão vazios, porque Maria está em corpo e alma no céu. Então o que a gente quer hoje pensar com esse tema é isso, que quando ela terminou o curso da sua vida terrestre, Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, né? Elevada. Como foi? Ela morreu? A igreja não deixa fechada essa questão, deixa em aberto. Não sabemos. Foi uma dormição? Foi uma morte? Há uma parte da teologia diz que ela morreu, como Jesus morreu, ela também teria morrido. Outra parte diz que foi uma dormição misteriosa e Deus a eleva em corpo e alma aos céus. O que nós temos como certeza é que ela está ressuscitada nos céus, em corpo e alma. E eu dizia no início que isso tem muito a ver conosco, porque tem a ver com a nossa ressurreição, né? O apóstolo Paulo, naquele capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele fala o capítulo inteiro sobre esse tema da ressurreição, né? Do corpo corruptível e do corpo incorruptível, né? Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. E ele fala que em Cristo, né, nós ressuscitaremos. Primeiro, Cristo como primícias, e depois os que são de Cristo. Ninguém mais nessa vida foi de Cristo que Nossa Senhora, né? Ninguém mais viveu a palavra ou teve o Espírito Santo, a presença de Deus nesse mundo como ela. Então essa é uma certeza que a igreja tem, né, de que ela está nos céus em corpo e alma. O que acontecerá conosco também no final dos tempos. Todos os outros santos estão aguardando ainda a volta de Cristo, onde haverá então a parousia e a ressurreição da carne. Todos os santos, por mais santo que tenha sido nessa vida, ainda estão aguardando a ressurreição. Eles estão somente com a sua alma nos céus. Maria não. Maria, né, ela está em corpo e alma nos céus, como graça pela sua participação tão sublime na história da salvação. Maria, realmente ela tem muito para nos ensinar com a vida dela, né? É lindo isso. Nós vamos sair para o nosso intervalo e nós já voltamos daqui um pouquinho. Fica aí, por favor. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu,
TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Lá estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Alegria imensa poder ter você como um associado da TV. E você que ainda não é, eu te peço já, ligue no 0800 410 6060 ou ajude pelo QR Code. Hoje está muito fácil da gente ajudar. Hoje tem Pix, hoje tem QR Code, hoje tem várias formas facilitadas já por Deus. Basta a gente pegar o nosso celular e já fazer esse compromisso agora. Bem, a TV ela vive da providência total, 100%. Essa providência vem através dos nossos associados. E por isso, uma pessoa que ajuda uma obra, eu sempre digo, ela não vai ficar sem recompensa nunca. Eu sempre lembro do Padre Renato lá nos Estados Unidos falando isso. Olha, se Deus não deixa sem recompensa, quem dá um copo de água, né, Padre? É verdade. Imagina quando as pessoas dão uma casa para a gente dormir, dão uma comida para a gente comer. Imagina quem ajuda a TV. É verdade, irmã. É lindo isso, né? Essa Deus que não se deixa vencer em generosidade, né? E Jesus prometeu. Aquele que der um copo de água, na qualidade de meu discípulo, não ficará sem recompensa. Graças a Deus. Padre, agora é a hora do testemunho. Pois bem, irmã, enquanto falávamos aqui da Assunção de Nossa Senhora, né? Pensava em tantas pessoas que no mundo de hoje têm encontrado a Virgem Maria através do terço, através de uma Salve Rainha, de uma Ave Maria, né? Nos atendimentos, nesses anos foram muitos, né? Especialmente pessoas vindo de outras religiões ou pessoas que não tinham religião nenhuma, né? Protestantes, por exemplo, que às vezes foram educados numa tradição protestante, né? De ter até medo, né? Da Virgem Maria, de ter receio de tocar um terço e achar que aquilo dali pode contaminar a sua fé. Quantas vezes eu escutei testemunhos, né? E o poder do rosário, o poder do Santo Terço, o poder de cada Ave Maria, né? Como é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu lembro a história da Imaculée Libagiza, né? Lá no massacre de Ruanda, quando ela está presa naquele banheiro, né? Que Satanás fica tentando no ouvido dela a desistir, a ter ódio pelos seus agressores, né? E ela numa Ave Maria, ela afugenta, né, o mal, né? Mas hoje eu escutei um testemunho, e não é sobre a Imaculée que eu quero falar, eu escutei um testemunho tão bonito da própria irmã, né? Ela vai contar melhor o testemunho de uma pessoa que tocou o rosário, que teve contato com o rosário e fez um propósito de vida. Como é que foi, irmã? Conta para todo mundo. Padre, eu fiquei muito tocado com aquele testemunho que a senhora me contou hoje na hora do almoço. Eu, só voltando um pouquinho da Imaculée, eu acho que você que está em casa, você deveria um dia, pelo menos, qualquer momento, ler esse livro. Imaculée, Sobrevivi para Poder Contar. O dia que eu li esse livro, confesso para vocês que eu li numa tarde, porque o livro ele nos aprisiona. A leitura é tão boa que a gente fica assim comovido, a gente quer saber o final da história. E a Imaculée, ela nos ensina muito através desse livro, muito mesmo. Então é uma história fantástica. Irmã, só um minuto. Para quem não conhece a história, é sobre o massacre de Ruanda. Toda aquela gente morta entre as tribos, a luta das duas tribos, né? A Imaculée foi essa sobrevivente. Sobrevivente. E esse livro maravilhoso sobre o perdão, né? Sobre o testemunho de vida dela. Maravilhoso, tudo maravilhoso. E aí, então, o padre estava me contando que vai sair o filme da Imaculée e eu estava muito feliz em escutar, porque é uma história que realmente me comove. Eu já disse que numa das minhas idas para os Estados Unidos, eu quero conhecer a Imaculée para dar um abraço nela, porque eu gosto demais da história dela. E por causa disso, então, eu contei um testemunho para o padre, que é o testemunho agora, muito recente. Nós temos um acampamento todo ano, no mês, sempre na data de carnaval aqui em Curitiba. É um acampamento sênior que eu tive a iniciativa com alguns leigos de iniciar esse trabalho e graças a Deus
Deus me deu essa luz de trazer as pessoas do Brasil, porque o padre sabe que esse acampamento é bem difícil conseguir vaga, e tem muita gente espalhada no Brasil que deseja fazer o acampamento e às vezes não consegue vaga. Então eu quis trazer esse acampamento, iniciar esse trabalho, e por causa disso nós tivemos na data de carnaval o acampamento. E esse acampamento, eu tenho sempre um momento que eu prego também no acampamento. E pregando, eu estava pregando, não era nem sobre a Virgem Maria, o meu tema era sobre o amor de Deus. Eu fazendo essa pregação, e a gente não pode acontecer o que acontece lá dentro do acampamento, para não destruir a experiência de Deus que você vai ter quando você vai fazer. Mas nesse momento que eu estava pregando, eu estava com o único terço na minha mão das 90 Salve Rainha. E esse terço das 90 Salve Rainha é um terço que a Amanda participou comigo. É feito por meninas que estão presas lá na cidade de Cacoal, Rondônia. Então, e elas fazem esse terço por uma outra pessoa que paga para elas fazerem o terço, e essa pessoa distribui o terço, e ela me deu vários terços das 90 Salve Rainha, muitos terços. Eu estava com um na mão, e foi tão interessante que eu peguei esse terço na hora. Olha que eu estou aqui com o Carla Cruz. Eu estava olhando. É que a Amanda é fã, né? E eu também sou. E daí eu peguei esse terço e dei para aquele rapaz que estava sentado na frente. Senti de colocar esse terço na mão dele. E continuei pregando, e todo mundo olhando, né? E eu continuei a pregação, e depois eu soube, as pessoas vieram me contar que eu coloquei o terço das 90 Salve Rainha na mão de uma pessoa que é evangélica. Ele estava fazendo o acampamento, eu não sabia que ele era da igreja evangélica protestante e de tradição. Então, ele, durante aquele momento, ele foi muito tocado. E aí depois eu tive um momento, conduzindo um momento com Nossa Senhora, num momento à noite. Nesta hora, ele teve uma experiência profunda com Nossa Senhora. Então ele foi embora, e mexeu muito com ele tudo isso. Ele foi embora e ele sentiu que ele precisava estudar a fé católica, a doutrina católica, sobre Nossa Senhora. E ele começou a estudar isso muito em pouco tempo. É tudo muito rápido quando Nossa Senhora entra na nossa vida. E ele então veio fazer um retiro de silêncio de uma semana, que a gente prega para os leigos na nossa chácara. E chegando lá, ele partilhando, conversando comigo, ele disse assim: irmã, tem que falar para você, Nossa Senhora entrou na minha vida de uma forma tão forte, que agora eu já vou procurar um padre para fazer uma preparação para o meu retorno para a Igreja Católica, e dizer para a senhora que eu não tirei mais do meu pescoço esse terço, mas o mais forte, que eu senti uma vontade de rezar essa Salve Rainha todos os dias, 90 Salve Rainha por dia, e eu rezo todos os dias antes de dormir. E já falei para Nossa Senhora como gratidão por ela entrar na minha vida, abrir a minha visão para uma fé católica. Eu rezarei até o último dia da minha vida as 90 Salve Rainha. Isso me tocou muito, então eu falei isso para o padre pediu para me contar hoje. É um testemunho muito forte, porque eu tenho encontrado muitos irmãos assim, que não amavam a Virgem Maria, que não amavam o terço, porque desconheciam. Ninguém pode amar o que não conhece, né? Dizia Santo Agostinho. E à medida que a gente explica que a repetição de cada Ave Maria, né? A repetição de cada mistério, a gente está mergulhado na palavra de Deus, né? A devoção mariana é sempre cristocêntrica, é sempre Cristo no centro de tudo. À medida que a pessoa abre os olhos para isso, ela muda.
E outros até falavam assim, já encontrei pessoas que falavam, não, mas é muito repetitiva, aquela coisa só. Sim, mas assim também era o povo de Israel, para decorar os salmos, por exemplo, tinha que repetir as estrofes, né? E assim por diante. A repetição faz parte da memorização, né? E o terço foi a catequese, o rosário foi a catequese de muitos santos ao longo da história. Imagine, durante 16 séculos não tínhamos imprensa, Bíblia escrita, tudo era transmitido oralmente e através do Santo Terço. Muitas pessoas meditavam a história da nossa salvação. Graças a Deus. Isso é muito lindo. Nós vamos sair para o nosso intervalo, já voltamos para rezar por você. Não há como se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Olá, gente, nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Estava contando esse testemunho tão forte e é isso. Quando a gente tem uma conversão verdadeira, ela nos leva a uma ação orante, um desejo de quero mais. E como é maravilhoso a gente ver, né, uma pessoa que a vida toda conheceu um outro lado e de repente através de um terço. Por isso que às vezes as pessoas não acreditam numa medalha, num terço, mas a gente conhece a história de um judeu que se converteu através de uma medalha. A gente conhece tantas histórias bonitas que mudou o rumo da vida através de pequenos sinais doado com amor. Por isso, nós não podemos desprezar por nada os sacramentais. Eles têm um valor de fazer do nosso coração um coração mais apaixonado pela igreja. A força da igreja, as mãos do Padre, quando abençoa, a força da igreja deixa marcas de céu na nossa vida, deixa marcas de eternidade. Por isso, quando nós rezamos aqui, é o que nós vamos fazer agora, nós temos certeza que esta oração, ela está chegando até a tua casa, até o teu coração, ela está te dando aquilo que muitas vezes nem o médico consegue dar pelo diagnóstico dele. Mas Deus tem o poder de te acumular com os bens do céu. Vamos cantar e vamos rezar agora por você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Creia nisto, haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E aí você vai poder declarar sobre a sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que
morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É isso que cremos, Deus Todo-Poderoso. Há tantos impossíveis aos nossos olhos, Senhor. Há tantas realidades aos nossos olhos impossíveis de serem resolvidas. Mas o Senhor é o Deus de todo poder. É o Senhor o Criador do céu e da terra, dono das nossas vidas. Toda a solução que precisamos está nas Tuas mãos, está no Teu coração. E é com essa fé, Deus querido e amado, que nós nos dirigimos a Ti, Senhor. Cremos que já está nas Tuas mãos a cura para toda a enfermidade, o milagre que precisamos, a graça, o perdão, a reconciliação. Nós pedimos, Senhor, por isso, com toda a fé, nós pedimos, suplicamos. A Tua palavra nos ensinou assim, Deus: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e se abrirá. Nós estamos aqui nessa certeza. Oh Deus querido e amado, no mundo pagão em que nós vivemos, no mundo incrédulo, no mundo indiferente, como nos conta o livro de Daniel, como aqueles 3 jovens jogados no meio daquele fogo, nós estamos no meio do mundo também, Senhor, como Sidraque, Misaque, Abednego, aqueles jovens que ali eram tentados a queimar os incensos para os ídolos, mas o Senhor deu a eles a graça da fidelidade. Nós queremos pedir nessa hora, Senhor, a graça da fidelidade diante do turbilhão de propostas contrárias à fé, propostas infernais. O maligno tem tentado roubar a nossa vida, Deus, mas pertencemos a Ti, Senhor. Por isso eu quero te pedir agora, visita, Senhor Deus, aqueles que mais precisam, começar por nós. Visita cada casa, cada família, aqueles que vivem hoje diante de um impossível, aqueles que vivem hoje, Senhor, com tantas tribulações e não vêm respostas. O Senhor pode, porque aquilo que parecia impossível, o Senhor pode realizar. Está nas Tuas mãos, Deus. Você que está rezando agora com a tua carteira diante desta TV, você está pedindo um milagre para Deus. Você está pedindo uma graça de experimentar a ressurreição de Cristo. Eu vejo Jesus agora abençoando a tua carteira. Eu vejo Jesus abençoando o lugar que você vai trabalhar. E ainda nesta semana, preste atenção, nesta semana será aberta uma porta que ninguém poderá fechar. Quem vai cuidar de você nesse trabalho é a Imaculada Virgem Maria. E eu digo para você, você vai ter muita prosperidade neste lugar. Mas você não pode esquecer que a Nossa Senhora que está abrindo junto com o filho dela esta porta. Por isso é muito importante que você busque sempre rezar junto de Nossa Senhora, junto de Jesus Eucarístico, como forma de gratidão. Você que está rezando diante desse programa e tem vivido um desespero, uma experiência de falência. A imagem que Deus me mostrava era essa, de falência, de uma experiência de morte dos seus negócios, da sua casa, tudo falido e morto. Parece que a vida estava acabando ali. Mas Deus vai mostrando através dessa oração que Ele te dá um caminho novo, uma estrada nova. É lindo essa estrada, é linda essa estrada, esse caminho, porque o Senhor me dá a imagem ainda de um tempo tão bonito, de águas refrescantes, como diz o salmista, a experiência de um sol, de um céu azul. E a experiência do mau tempo acabou, passou. Você que estava rezando, pedindo a Deus essa graça de um ânimo novo, de uma ressurreição, o Senhor está te concedendo agora. Agradeça a Ele. Você que está ouvindo essa palavra agora, estava experimentando uma falência, Deus está te dando agora a graça da ressurreição na sua vida material, na sua vida espiritual.
Quero pedir a Jesus que possa tocar profundamente em uma pessoa que está numa cama depressiva. Você não tem ânimo de levantar desta cama há muito tempo, mas agora você está participando deste programa e o Espírito Santo está curando você. Você vai levantar desta cama, você vai se alimentar, você vai tomar uma posição de uma pessoa curada, curado, em nome da Santíssima Trindade. Eu quero agradecer e bendizer o nome do Senhor por este programa de hoje, todas as bênçãos que Deus derramou e vai derramar ainda. Padre, dê a bênção para todo esse povo. Muito obrigado, irmã, estarmos juntos nesse programa. Obrigado a você que nos acompanhou. Que essa bênção chegue aí na sua casa, na sua vida. Você que é adoentado, está pedindo saúde, como a irmã agora proclamava essa palavra, ou todas as situações de desesperança que você tem vivido. A bênção de Deus através desse canal de televisão, através da internet, pode mudar a situação da sua vida. O Deus que nós cremos é o Deus de todo poder. Por isso nós dizemos que a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória, desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero dizer para vocês que o Padre Renato escreveu esse livro de São José e que você possa também adquirir esse livro e ler esse livro maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe quem trabalhou. Deus abençoe você que esteve conosco até agora e até a próxima semana com a graça de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,